Bem-vindo ao Teias de Terror. Cuidado! A história de hoje pode se parecer com alguma que você já ouviu. Ou pior, pode ser a sua. Vamos para a história. Na beira de uma estrada de terra esquecida, cercada por mato alto e árvores retorcidas, havia uma casa que todo mundo da região chamava de a Casa do Sorriso Pintado. O apelido surgiu por causa da fachada. As paredes externas, cobertas de mofo e descascadas, tinham marcas estranhas, como se alguém tivesse desenhado dezenas de sorrisos tortos e infantis com tinta vermelha. Mas ninguém sabia quem fez aquilo. Os moradores da cidadezinha próxima diziam que a casa nunca fora habitada por muito tempo. Famílias que tentaram se mudar para lá fugiram às pressas, sempre no meio da noite, abandonando móveis, roupas e até animais de estimação. Quando perguntados, eles nunca explicavam direito. Só diziam uma coisa: ele sorria à noite. Segundo os mais velhos, a casa havia pertencido a um pintor recluso chamado Eduardo Vale. Ele se especializava em retratos infantis, mas os rostos que pintava eram perturbadores. Olhos vazios, bocas largas demais, dentes afiados. Algumas crianças, ao verem suas próprias imagens, choravam sem parar, como se algo tivesse se partido dentro delas. Dizem que em seu ateliê, ele tentou criar o sorriso perfeito, mas ao invés de tinta, começou a usar sangue. O dele, o de animais. E, alguns acreditam, o de crianças que desapareceram na região. Um dia, simplesmente sumiu. A casa ficou vazia, mas os sorrisos continuaram a aparecer nas paredes, como se alguém menos, ou algo menos ainda, morasse lá. Foi por isso que Lucas, um estudante de jornalismo curioso demais para o próprio bem, resolveu investigar. Ele levou sua câmera e arrastou 2 amigos. Rafa, o engraçadinho que fazia piadas de nervoso, e Clara, que acreditava em tudo que fosse sobrenatural. Chegaram pouco antes do pôr do sol. O portão estava caído, o jardim engolido por ervas e sombras. O silêncio era tão denso que até os grilos pareciam ter abandonado o lugar. Tá vendo? Nada demais, disse Rafa, chutando o portão. É só uma casa velha. Mas Clara olhava fixamente para os sorrisos na parede. Eles parecem frescos. E realmente pareciam como se alguém tivesse acabado de pintá-los. Dentro da casa, o ar era frio demais para aquela época do ano. Oxoronga. As paredes tinham manchas escuras, e em alguns pontos era possível ouvir respingos, como se houvesse água pingando do teto. No corredor, encontraram quadros empoeirados. Todos mostravam crianças, todas com bocas abertas, um sorriso largo, exagerado, cheio de dentes afiados. Cara, isso é bizarro, murmurou Lucas, filmando. Pior do que bizarro, respondeu Clara. Parece que eles estão olhando pra gente. De repente, ouviram um barulho vindo do andar de cima. Um passo arrastado, depois outro. Rafa riu, nervoso. Aposto que é a hora perfeita para aquele recado clichê. Se inscreva, curta e compartilhe. Vai que isso distrai o fantasma. Eles riram sem graça, mas a piada logo morreu quando o barulho parou, e uma risada ecoou pela casa. Não era humana, era fina, estridente, como giz arranhando um quadro negro. Subiram as escadas, cada degrau gemendo alto. No fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, como de uma vela. Era o ateliê de Eduardo Vale. Pincéis ressecados, potes quebrados, telas cobertas por lençóis, mas no centro, uma pintura ainda exposta. Não parecia antiga. Mostrava 3 jovens parados exatamente no mesmo corredor em que eles estavam. Os rostos eram iguais aos deles, mas os sorrisos estavam abertos até as orelhas, com fileiras intermináveis de dentes. Clara soltou um grito. Isso não pode ser real. Lucas tremia, mas continuava filmando. Alguém deve ter feito isso para assustar a gente. Então, ouviram a mesma risada atrás deles. Viraram-se ao mesmo tempo. Nada, só escuridão. Até que os quadros nas paredes começaram a sorrir mais largo. Os cantos das bocas pintadas se esticavam, como se estivessem vivos. E então veio o sussurro. Curta, se inscreva. Era como se a própria casa falasse. Os 3 se entreolharam, paralisados. Rafa engoliu seco. Se a gente não fizer isso, será que acontece alguma coisa? A voz riu de novo. E, do fundo do ateliê, uma sombra começou a tomar forma. Tinha um rosto humano, mas com uma boca enorme, pintada, repleta de dentes que não terminavam nunca. Alice Coretti. As escadas pareciam se multiplicar. Os corredores mudavam de lugar.
A casa não queria deixá-lo sair. Cada porta levava a outro cômodo repleto de quadros com sorrisos cada vez mais abertos. Clara tropeçou. Quase foi arrastada por braços que saíam das pinturas. Lucas a puxou. Rafa gritava. Mas a sombra vinha atrás, cada vez mais perto. Quando finalmente alcançaram a porta de entrada, esta bateu na cara deles com um estrondo, trancada. O riso ensurdecedor encheu a casa. Lucas, desesperado, levantou a câmera e gritou. Nós curtimos, nós nos inscrevemos, nós compartilhamos. Deixa a gente ir. E então, silêncio. A porta se abriu sozinha. Os três saíram correndo, sem olhar para trás. Dias depois, Lucas reviu as gravações. No vídeo, além deles, sempre aparecia mais uma pessoa. Uma figura alta, magra, de boca larga, sempre sorrindo. Clara jurou que nunca mais voltaria àquela casa. Rafa tentou brincar com o assunto, mas parou quando notou que o reflexo dele no espelho sorria, mesmo quando ele não estava, e os moradores da cidade ainda dizem. Toda vez que alguém conta a história, novos sorrisos aparecem nas paredes da casa. Sorrisos frescos, esperando. Essa foi a lenda da Casa do Sorriso Pintado. Mas me diga, quando ouviu aquele sussurro, foi apenas a história? Ou você também sentiu alguém perto de você? Na dúvida, é melhor curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Ou então, talvez o próximo sorriso pintado apareça na parede da sua casa.